Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Breno Jorge Costa Rodrigues. Professor, parabéns a você e todos que lhe ajudam na produção do seu canal. Gostaria de saber o que você pensa sobre o movimento da neuropsicanálise. Sei que não tem muito a ver com o vídeo, mas tenho lido algumas coisas a respeito e gostaria de saber sua opinião. De fato, essa é uma controvérsia bastante presente no mundo hoje, e que remete à relação entre as neurociências e a psicanálise, que nos anos 90, nos anos 2000, era uma relação de antagonismo. A aliança era neurociências e terapia cognitivo-comportamental de um lado, o lado novo da força, e o lado velho da força, a psicanálise, Lacan, Freud, esses dinossauros que deviam ser assim aposentados. Nesse momento, a gente tem uma reconfiguração completa dessa geografia, Tanto porque começou a se reconhecer que a psicanálise ela nasceu de neurologistas. Freud era um neurologista, Lacan também era um neurologista, e que os primeiros trabalhos do Freud, que não foram assim poucos ou pequenos, como o trabalho dele sobre as afasias, como o trabalho dele de 1895 sobre o projeto de psicologia científica para neurólogos, eram trabalhos que justamente tentavam pensar um certo modelo de mente a partir do que se sabia sobre os neurônios, a partir do princípio quantitativo, como ele descreve lá no projeto, a partir da ideia básica assim, de neurônio, a partir da ideia de transmissão e tipos de transmissão do impulso nervoso. Então, isso é muito interessante para situar assim, como a ciência estava na origem da psicanálise também. Freud era um pesquisador de laboratório. Abria e tentava descobrir como funcionava o sistema nervoso das enguias. Mas, mais recentemente, essa relação das neurociências com a psicanálise começou a, assim, adquirir uma tonalidade inversa à original. Primeiro, vamos levar em conta uma declaração muito interessante de um prêmio Nobel de medicina, justamente que trabalhou com o problema da memória, que é o Eric Kandel. E no seu trabalho ele diz, olha, ele estudou psicanálise, ele é austríaco, e ele diz a cura pela palavra, a terapia psicanalítica é de fato o que há de mais interessante em termos de tratamento. A psicanálise ela tem dificuldades para se justificar do ponto de vista do seu método de pesquisa, mas o seu método de tratamento é bastante razoável. E o que se vem achando em termos de neurociências não contradiz o que este método prático presume e executa. Então essa declaração não é assim que confirma os achados da psicanálise, mas que não há uma contrariedade. Depois desse momento, a gente teve então um conjunto de estudos mais sistemáticos, por exemplo, em torno da noção de neurônio espelho. Será que o neurônio espelho ele pode ser reinterpretado à luz da concepção lacaniana de imaginário? Tem uns que dizem que sim, outros que dizem que não. Mas é possível, então, que aconteça aí um debate. A gente tem um livro de Gerard Pommier, chamado Como as Neurociências Demonstram a Psicanálise, onde ele vai fazendo esse tipo de ligação, mostrando que a neurologia sempre foi uma parceira da psicanálise e que os dados aí que estão sendo encontrados, eles às vezes convidam a psicanálise a fazer uma crítica dos seus próprios conceitos, uma redefinição do seu método de pesquisa, seu método de investigação, de tal maneira que poderia haver alguma convergência. Existe um projeto definido, então, como projeto de estabelecer e criar uma neuropsicanálise. E esse projeto tem à sua frente Peter Fonagy, que foi o presidente da Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, e também neurocientistas importantes, como o Mark Solms, sul-africano. E então, a partir disso, se aprofundou um conjunto assim de fundamentações da psicanálise na psicologia do desenvolvimento, na psicologia do desenvolvimento cerebral, de tal maneira que isso seria assim uma forma de tornar a psicanálise finalmente uma ciência. O que a gente sabe desse projeto é que ele continua a padecer desse problema assim, fundamental, que é o modelo
de epistemológico requerido pelas neurociências, muitas vezes se afasta da problemática de justificação da psicanálise para o seu fazer. Isso ainda não foi conectado. Por exemplo, tem uma declaração do Mark Solms que diz assim: a psicanálise me ajuda mais a praticar a neurologia do que a neurologia ajuda a psicanálise a se tornar uma prática melhor ou mais interessante. Queria situar essa problemática no campo mais extenso sobre a cientificidade da psicanálise, sobre o qual teremos outros falando nisso aqui. Gérard Pommier, como as neurociências demonstram a psicoanálise. Há um conjunto de trabalhos mais recentes que envolvem também a genética, a neurogenética, que tem uma aproximação com a psicanálise de um suíço chamado Ansermet. São trabalhos muito bons, vocês encontram na internet, indo nessa mesma direção que apresentei para vocês. E esse é o trabalho Estudos Clínicos em Neuropsicoanálise, de Karen Kaplan-Solms e Mark Solms, casal de sul-africanos que trabalham com a hipótese de uma fundamentação neurológica da psicanálise. Neuroscience, cliquem aqui no nosso Aqueronta Movebo para receber mais neuro falando nisso.